Oi, doutor Rodrigo, tudo Tudo bem? bem? Como estamos aí? Muito obrigada pela sua participação hoje, finalmente. Doutor Rodrigo, assim, ó, é super difícil ter um horário na agenda dele, mas hoje a gente conseguiu. E aí a gente vai falar sobre as deformidades complexas na coluna, né, doutor Rodrigo? Você que só pega caso assim, ó, bem simplesinho, coisa bem basiquinha. É, Então, antes da gente começar a falar desse tema, se apresenta aí. Quem é o doutor Rodrigo Amaral? Vamos lá, maravilha. Obrigado pelo convite, Érica. É um grande prazer estar contigo. Apesar da minha agenda ser um pouquinho confusa, né, um pouquinho corrida, é sempre um prazer e eu estou sempre à disposição para esse tipo de iniciativa. Uma das coisas que eu faço aí com muito prazer é essa questão de troca de experiência. Eu acho que a gente cresce muito com essa troca entre especialidades e a partir de educação, né? Então, acho que essa live combina as duas coisas, né? Combina a educação e combina a troca de experiências. Então, é minha cara, eu fico muito feliz de participar e é uma honra. Eu sou Rodrigo Amaral, ortopedista de São Paulo, sou especialista em cirurgia da coluna, fiz aí a minha formação dentro de... Eu tive a grande oportunidade, vamos dizer assim, na vida de conciliar duas coisas, né, na minha formação. Uma que é os conceitos da cirurgia minimamente invasiva, né, que é tentar trazer o menos agressivo possível, né, ou tentar da forma mais fisiológica possível tentar solucionar um problema. E eu fiz uma formação formal em doenças complexas mesmo, né, como grande cirurgia de reconstrução, deformidades graves, né, pediátrica, adulta, né. Então eu acabei na minha formação somando esses dois grandes cenários, né, que é a cirurgia de mínima invasão e a cirurgia de máxima invasão, às vezes na tentativa de conciliar, né, de buscar as soluções mais personalizadas para esses casos, que às vezes são desafiadores. E hoje eu sou o diretor geral e o coordenador do programa de formação do Instituto de Patologia da Coluna, onde a gente trabalha junto, o IPC, que é um centro, vamos dizer assim, de referência, né, em cirurgia da coluna no país, e que tem aí já uma história de, 30 anos em cirurgia da coluna, firmado aí no nosso cenário, que já passou aí por várias fases da cirurgia da coluna do país, e que hoje é uma entidade bem estabelecida não só de tratamento, mas também de formação de profissionais aí de excelência para o mercado. Então, esse é o meu background, espero que a gente consiga aí colaborar com as opiniões e as dúvidas aí de todo mundo nesses temas que eu sou fã e que eu acho que são bastante complexos. Sim. E já já a gente vai falar sobre a equipe multidisciplinar, doutor Rodrigo. Mas antes, o tema da nossa live é deformidades complexas na coluna. Qual o conceito do que é complexo na coluna? Conceito difícil até, né, Érica? Não existe uma definição, vamos dizer assim, do que é uma deformidade complexa, né? Oi, Laurinha, tudo bem? Laurinha é minha paciente querida, operada de escoliose, está aí online na live com a gente, legal. Não tem um tema, é impossível definir complexidade, né? A gente usa complexo como um sinônimo de difícil, vamos dizer assim, mas que na verdade ela é um tema, é uma definição meio ampla, assim, né? A gente não tem exatamente um standard para dizer, puxa, isso é complexo, aquilo não é, né? O que a gente costuma definir em deformidades é que, assim, existem duas coisas numa deformidade que podem fazer ela se transformar em um caso complexo. Primeiro é o grau de curvatura, né? Então é a magnitude dessa curva. Curvas acima de, sei lá, 80, 90, 100 graus, elas passam a ser curvas em que o tratamento cirúrgico é bastante difícil, né? Porque a gente tem que lançar mão de uma série de recursos técnicos adicionais e principalmente as flexibilizações da coluna, né? Então pensando na estrutura da coluna, né? Como componentes posteriores, faceta, o disco, né? Toda vez que a gente tem uma correção muito grande de uma deformidade rígida, principalmente acima aí dos 90 graus, a gente precisa flexibilizar essa coluna de forma maior. Então a gente soma riscos cirúrgicos e até um pouco mais de agressividade cirúrgica para fazer essas correções. Então esses casos certamente são casos mais complexos. E o outro lado, vamos dizer assim, são os pacientes que são doentes complexos, né? Que são patologias complexas. Então às vezes a curva nem é o maior problema, mas são pacientes que têm doenças associadas, né? A gente sabe que a escoliose como entidade, ela pode ser decorrente, por exemplo, de alterações, malformações congênitas, às vezes
essas malformações andam em conjunto, por exemplo, com doenças do coração, né? Então, pacientes que têm uma concomitância de escoliose com cardiopatia, pacientes que têm diagnósticos de doenças mais complexas, né? Por exemplo, as miopatias, né? São doenças que levam a uma deficiência do tecido muscular e, às vezes, esses pacientes, junto com uma miopatia de estabilidade da coluna, eles têm também uma miopatia do tecido cardíaco, né? Então, é super comum, por exemplo, a gente vê por exemplo, a ataxia de Friedreich, né? A gente tem uma miopatia específica dessas ataxias que dificultam a cirurgia, né? Por mais que as curvas sejam simples, o coração desse paciente não é um coração normal. Salientar, por exemplo, casos que do ponto de vista ortopédico são mais complexos, como, por exemplo, as doenças do tecido conjuntivo, né? As síndromes de contratura articular, como artrogripose, como síndrome de Larsen, são casos que a doença em si ela é muito complexa e a coluna desses pacientes é uma coluna muito rígida e às vezes a gente precisa entender ele dentro do contexto como um todo para tentar oferecer aquilo que eu falei, né? Uma solução personalizada e que seja uma solução que combine a menor agressividade possível, quando é possível, com melhor chance de resultados favoráveis.